a reação de Bolsonaro. A gente viu a Rani trazendo em detalhes como foi a ação do pastor Silas Malafaia, ele que foi o batedor, e bateu muito no presidente do Senado, e bateu muito no ministro Alexandre de Moraes, e professor Vila traz Bolsonaro exaltando Elon Musk, inclusive tem umas frases aí de Bolsonaro durante este ato, onde ele exalta Musk e ataca o STF. Vamos ver, teve ataque ao STF e elogios a Musk, Ari. Quando eu estive com Elon Musk em 2022, começaram a me chamar de mito. Eu disse não. Aqui sim. Perdão, eu disse não. Aqui sim temos um mito da liberdade. Elon Musk, Jair Bolsonaro. Tem mais. Acusam agora o homem mais rico do mundo. O homem que nasceu na África do Sul, que foi naturalizado americano, que é dono de uma plataforma cujo objetivo dele é fazer com que o mundo todo seja livre, que é o X, o nosso antigo Twitter. É um homem que realmente preserva-se pela liberdade a todos nós. É o homem que teve a coragem de mostrar, já com algumas provas, outras virão com toda certeza, para onde a nossa democracia estava indo. O quanto de liberdade nós já perdemos. Tem mais, não é só isso não. Calma que tem mais, Ari. Céu é o limite para ele, hein? O que fizemos ao longo dos 4 anos, que grande parte da mídia tradicional não mostrou, quando se muda o governo, o que se pensa? É igual quando muda um técnico de futebol. Espera um time melhor. Dá para comparar esses 38 ministros de Lula com os 23 de Bolsonaro? Pergunta o próprio, né? Dá, professor Vila? Não, claro que não. É difícil achar um ministro da Educação como os ministros de Educação do governo Bolsonaro. Em hipótese nenhuma. O Weintraub é fato raríssimo na história da humanidade, desde os primeiros governos. Vamos lembrar lá no Egito Antigo, quando você tem um Estado que começa a centralizar, no Antigo Império, não tem nada parecido a Weintraub, ao Vélez, né? Nada parecido ao que nós assistimos no campo da saúde, que é o maior crime feito pela República Brasileira, na maior tragédia sanitária. É muito difícil encontrar o Ernesto Araújo, conhecido como Beato Salu. Não tem. Realmente, nesse sentido, olha, Nanilson, eu concordo plenamente com o ex-presidente da República, porque o ministério é muito diferente. Seria trágico se fosse igual ou, entre aspas, melhor no sentido dele, Jair Bolsonaro. Agora, o ato em si foi um fracasso. Primeiro, foi um fracasso de mobilização dos extremistas. Então, primeiro ponto, fracassou. Segundo, ele terceiriza os ataques ao Supremo Federal, né? E quem faz isso é o pseudo-pastor, que tem uma empresa, ele é exitoso, é um empresário da fé, registre-se, e nessa empresa ele faz comício durante 7 dias por semana, 30 no mês, durante 12 meses. É um comitê eleitoral que fere, inclusive, a legislação eleitoral. E esse senhor fez todos os ataques em nome do presidente. Na verdade, são ataques criminosos, né, ao Estado Democrático de Direito. Quando ele fala do encontro com o Musk, que foi, salvo engano, no interior de São Paulo, estou me lembrando agora rapidamente, acho que foi aqui muito rápido, eu não me recordo dele ter feito essa relação do Musk, que é absolutamente equivocada, como um mito da liberdade, né? É um absoluto desconhecimento do que é liberdade no sentido clássico, no sentido ocidental, menos como nós conhecemos. Agora, o ato em si, volto a dizer, mobilizou pouca gente, não criou entusiasmo. As falas, aquelas já conhecidas da ex-primeira-dama, ela falou aquilo, inclusive com intolerância religiosa, né? Na fala dela eivada de intolerância religiosa. Podemos pegar vários exemplos. E isso pode mostrar, na verdade, se a gente tiver a tendência, vai mostrar isso, vamos esperar a história, um enfraquecimento desse tipo de mobilização, ou chega, alguns momentos que chega o cansei. Eu cansei, né? As pessoas se cansam desse tipo de coisa. O próximo vai ser em Santa Catarina, salvo engano, acho que é Joinville, se não me engano,
E vamos ver o que vai acontecer. Claro que Santa Catarina é um estado hoje com forte influência do extremismo, que é mais do que o bolsonarismo. Em suma, Ananias, foi mais um momento grotesco da história recente do Brasil, um fracasso de mobilização, 33 mil pessoas, quando eles falavam em 200 mil, 300 mil, meio milhão, foi um fracasso, e ele continua atacando os poderes constituídos. A pergunta é, quando o inquérito, um deles, o dos atos golpistas, foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal e será recebido, ou seja, os 11 ministros, o Brasil vai parar para assistir isso, mas deve ser recepcionado, recebido pelo Supremo e vira uma ação penal, se ele vai continuar fazendo isso ou não, porque eles estão provocando a tal ponto o Supremo Tribunal Federal, não é só o ministro Alexandre de Moraes, é o Supremo como um todo, como instituição, que vai chegar o momento que ele vai ser necessário dar um basta, especialmente sobre o empresário da fé, o pseudo-pastor Silas Malafaia. Parado, pelo contrário, a cada ato ele se põe como batedor no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal. Agora, seguindo esse ritmo, olha, vem caindo a cada nova convocação, e os atos foram decepcionantes para os organizadores com relação a público e também a presença de políticos. A gente vai trazer isso aqui também. Agora, o Guga já traz a reação de governistas, porque Gleisi Hoffmann reagiu ao ato com Bolsonaro. O ladrão de joias, Guga. Que o ladrão de joia é o Bolsonaro, porque o Bolsonaro, claro, partiu para cima do Lula, atacou o Lula. Com o Lula, ele ainda é machão, Bolsonaro. Com Alexandre de Moraes, aí ele já baixa a bolinha e terceiriza, como falou o professor Vila, para o Malafaia atacar. O Malafaia que acha que tem um ferrão muito grande, né? Ele fala isso, ele diz que a justiça, que o Alexandre de Moraes não vai bater de frente com os religiosos, porque os religiosos aí é casa de marimbondo com ferrão grande. Então ele de fato acha que está blindado por essa máscara de pastor, na verdade um empresário da religião, bem sucedido, mas um empresário da religião. Ontem a gente viu mais uma vez aquela mesma encenação que eles fizeram na Paulista, né? Um indo lá e batendo no Lula e o outro indo lá e batendo no Alexandre de Moraes, e aí teve a resposta da Gleisi Hoffmann, né? Ela disse que o ladrão de joias, quem responde a inquérito com provas materiais e testemunhos claros, por ser ladrão de joias que pertencem ao povo brasileiro, é você, inelegível. Então ela foi para cima, obviamente, mas o resto do governo ficou na miúda. Ninguém está querendo dar muita trela, repercutir muito esse ato de ontem. Como disse o professor Vila, um ato esvaziado, um fracasso. 32 mil pessoas num domingo de sol na praia de Copacabana, um bairro que tem 146 mil moradores, uma boa parte de aposentados. E mesmo assim, o Bolsonaro, num domingo de sol, que você naturalmente já iria para Copacabana, ele só reuniu 32 mil pessoas. É um fiasco completo. Em São Paulo, no ato da Paulista, ainda deu para fingir que não foi um fiasco, porque reuniu ali 180 mil, 150 mil, dependendo da medição, pessoas. Mas ele queria, na Paulista, no mínimo 300 mil pessoas. Então, na Paulista, também já tinha ficado aquém do que ele tinha de expectativas para o evento, e dessa vez ficou bem abaixo também, 6 vezes abaixo do que o que ele esperava. Ele queria 200 mil pessoas em Copacabana. Então, tá assim, mostrando que cansa mesmo, né? E que mesmo com todo o esforço dele, usando toda a máquina bolsonarista, todos os seus influenciadores, o máximo que ele reúne é uma multidão que não daria para encher nenhum estádio do Campeonato Carioca do Rio de Janeiro. Mata, Rani. Não me escuta. Me chamou muito a atenção esse ponto, Ari, trazido pelo... Falou comigo? Sim, Rani. Para você arrematar. Ok, muito bem. Então, Ananias, no fim disso tudo, eu estava aqui escutando a análise do Google e do professor. Bom, no fim disso tudo, o que eu vejo é um Bolsonaro que tenta aí novamente demonstrar força, um certo apoio popular para tentar,
no fim das contas, uma coisa: ter ali os seus direitos políticos para poder disputar as próximas eleições. A gente sabe que isso já não vai ser possível, porque ele já foi condenado no ano passado no Tribunal Superior Eleitoral, mas é isso que ele fala. A questão lá, a história de eleições que foram roubadas, ele não fala mais. Ele diz que, durante seu discurso, não, a gente quer voltar à normalidade, a gente quer concorrer às eleições sem suspeições. E, novamente, Bolsonaro faz ali um aceno aos seus apoiadores, defendendo um projeto de anistia que está em tramitação no Congresso Nacional para aqueles que cometeram crimes e graves no 8 de janeiro do ano passado e que, de fato, não deve ficar impune. Nem ele deve ficar impune, mas, claro, no momento certo, no momento que o Supremo Tribunal Federal vê aí que não tem mais possibilidade dele recorrer a nenhuma instância. Ari. Olha, a gente sabe que a matéria-prima da extrema-direita é o surreal, né? Eles, tal qual um quadro do Salvador Dalí, tudo ali é meio disforme, meio distorcido. Mas os discursos de ontem foram longe demais, Ananias. Porque o ex-presidente, primeiro como deputado, depois já como presidente, ele defendia a volta da ditadura. Dizia que era bom, que foi um tempo incrível. Homenageou o torturador. Fazia piada com o fato da ex-presidente Dilma Rousseff ter sido vítima de tortura. Depois, ele próprio tentou instaurar um golpe militar. E agora, publicamente, para os minguados 33 mil devotos, né? Devotos que o professor Vila citou, ele disse que não, que ele é o arauto da democracia. Meu Deus, quer dizer, tem limite até para uma narrativa distorcida. Tem limite até para isso. E olha, vou fazer um alerta aqui. Ele tem programados outros atos, é um risco para ele, porque na Paulista teria dado 180 mil, agora 33 mil. Se nos próximos esse público for minguando, é um tiro no pé dele próprio. Sim. Mesmo ele estando inelegível, ele perde substância até para indicar um sucessor. É surreal, como disse e detalhou bem o Ari. Bom, agora nós vamos para o nosso giro de notícias. Um 1h40, hora certa do H-Visão, Hospital de Olhos. Olha, excelência, responsabilidade com a sua visão no Piauí. E no Maranhão é no H-Visão. O responsável técnico é o Dr. Tiago Castro. No site você agiliza o seu atendimento. Vai lá, hvisão.com. Agiliza seu atendimento e confere H-Visão na Rua Goiás, número 798, em Teresina. Tempo e temperatura. Garopaba, em Santa Catarina. A máxima é 26 e a mínima 21. Tá frio, hein?